Já está conosco aqui o economista, professor André Perfeito, para nos trazer aqui análise também a respeito dos caminhos econômicos do Brasil em 2025. O presidente Lula falou bastante sobre economia, acho que um primeiro ponto, inclusive, falou a respeito da decisão ontem do Banco Central. Diz que não é possível fazer milagres e que ele confia 100%, inclusive em Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central. Prometeu, inclusive, de que o Banco Central terá autonomia, como sempre teve durante a sua gestão, na época de Henrique Meirelles, e disse, inclusive, aqui que ele não esperava outra coisa, senão já um aumento da taxa básica de juros, mas que ele disse que ele aguarda o Galípolo tomar a decisão de reduzir os juros na hora certa, foi o que ele disse durante essa entrevista coletiva. E falou ainda também sobre outros pontos econômicos durante essa entrevista, falando que vai anunciar aí um crédito consignado, em breve, um acordo com os bancos, falou que não vai fazer qualquer interferência nos preços, não vai ter nenhuma atitude em relação a isso e também não tem nenhuma nova medida fiscal, segundo ele, em relação ao mercado financeiro e toda a sua cobrança. Eu vou já dando boas-vindas ao nosso professor André Perfeito. André Perfeito já conosco, economista, professor também. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, bom dia, Fabíola, Sakamoto, José. Bem, só para comentar essa primeira leva de questões que você levantou, o governo está tentando fazer de forma desesperada comprar tempo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, né, a taxa de juros subiu, aí vai lá aumento consignado. Né? Mas o problema do Brasil é que a gente está com um nível de alavancagem já bastante elevado. Se a gente pega os dados do Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com o sistema financeiro nacional, no acumulado dos últimos 12 meses, está em quase 40% da renda. Não é mais crédito exatamente o problema, não é? Eu acho que já está num patamar muito alto, mesmo porque o problema que o governo enfrenta, do ponto de vista fiscal, não é nem tanto primário, no sentido do resultado primário em si, mas o nominal, que também tem as interações que a gente sabe com a taxa de juros, né? Quanto mais sobe a taxa de juros, mais paga-se juros, logo o nominal piora, né? Mas isso aconteceu dentro do balanço das famílias e das empresas, que também estão altamente endividados e estão a sofrer com isso. Então, a fala do presidente Lula, a gente acompanha aqui agora, é de alguém que está muito entusiasmado, ele tem essa visão de que entende que a multiplicação da renda através do consumo dos mais pobres tem efeitos multiplicadores relevantes, e ele está certo a respeito disso, né? Só que está chegando em alguns limites ali de que me parece não ser possível isso. E aí não consigo fugir de um pensamento que o Keynes trouxe no livro As Consequências Econômicas da Paz, citando o líder bolchevique, né, o Lenin, né, falando que a moeda, se quer desmoralizar uma economia, desmoralize sua moeda. Por que eu estou colocando isso? Porque a taxa de juros no atual patamar, que está, por conta da discussão que teve dentro do mercado financeiro, dando uma alta mais forte, ou necessitando de uma alta mais forte para os modelos jogarem a inflação para baixo, isso está criando uma situação explosiva. Eu estou projetando uma atividade econômica bem mais fraca, para não dizer recessiva, a despeito da descrença do presidente sobre as projeções dos economistas. Agora, não, você fez um resumo aí da sua análise geral das falas do presidente Lula, mas especificamente em relação a essa história dos juros, que o senhor falou, inclusive, que são muito altos, o Lula não tinha como ir para cima do Galípolo como ele ia para cima do ex-presidente do Banco Central. Já, por exemplo, Gleisi Hoffmann foi para o ataque, como outros também da esquerda. Como é que deve ser o comportamento do presidente Lula a partir de agora em relação aos juros? Como o próprio Lula disse, isso faz diferença na vida dos brasileiros. O Lula não vai mexer em nada, ele vai fazer exatamente... Eu concordo com o que o Sakamoto falou antes, no sentido de que a discordância era muito mais porque o Campos Neto não era próximo do Bolsonaro do que propriamente a questão da dinâmica dos juros. O Lula sabe que isso daí não tem como, ele sabe disso. Agora, não é a Gleisi falou mal, verdade, vai falar. Por isso mesmo que a ida da Gleisi para o governo traz, de novo, uma sensação que algumas pontes foram queimadas ou não tem a possibilidade de rearticular com o Congresso. Tem muita... A questão é o seguinte, como isso tudo está muito embolado, isso se gera uma sensação política ruim.
E a moeda é a relação política otimizada da forma material, ou seja, na forma de dinheiro, né? Tentando resumir demais, muita teoria econômica em poucas frases. O que eu quero colocar com isso é que o Lula vai ficar observando para até quando fizer efeito isso. Ele sabe, ele foi... Bem, primeiro sobre a Gleisi, ele disse que ainda não fechou, mas tudo indica que vai fechar, ela vai entrar mesmo, né? Mas o Lula foi sábio em dizer assim, a gente plantou. Né? Quando alguém fala que plantou, quer dizer que não vai colher agora, vai demorar um tempo para colher. Né? Então ele está esperando que essas coisas se encaixem de maneira virtuosa. Mas as falas dele a respeito da parte fiscal, se de fato eles conseguirem construir um pouco melhor, não é o que vai resolver, mas pelo menos isso de um lado e juros do outro talvez torne o Brasil muito barato. O que eu quero dizer com isso é que começa a ficar caro estrangeiro não querer comprar Brasil, e mesmo os brasileiros, né? Os investimentos podem retomar por conta de um nível de preço de ativos bastante descontado. André, bom dia. André, eu estava olhando aqui, enquanto eu estava vendo a fala do Lula, eu estava com o tempo real do dólar, do Bacen, para ver como é que estava, né? Porque o mercado reage, né? Vai reagindo. Na hora que ele fala, por exemplo, que estava não só com uma boa relação com a Vale, mas também que, não, decisão do diesel é com a Petro, não é comigo não, né? Aí o dólar foi caindo. Daí, quando perguntaram para ele, mas o déficit ficou em 0,1, né? Aí ele, 0,1 para mim, 0,1 é zero. Aí o dólar inverte e começa a subir. E faz a curva subindo. É claro que não é só isso, mas o que eu tô querendo dizer é que como é que na sua avaliação o mercado vai receber essa fala do Lula, já evitando briga com o mercado? Ele não bateu, ele não falou que o mercado era o demônio na terra, coisa que normalmente ele fala, né? Como é que você acha que o mercado vai reagir? Vai reagir com bandeira branca ou vai reagir do tipo, whatever, tipo, não importa, a gente vai seguir a nossa aqui porque a gente não confia no governo? Bem, o que você acha? No fundo é isso, né? A pergunta é para você, André, não foge não. Eu sei, não, mas assim, eu falo o que acho, obviamente de forma retórica aqui, porque o mercado não vai dar bola, não vai dar bola. Mas por que não vai dar bola? É bom esclarecer isso, não é uma questão de não preferências em relação ao Lula. Porque tem uma parte que é isso, nitidamente é isso, e até aí tudo bem, faz parte do jogo, não tem problema isso. Agora a questão é que o preço dos ativos entrou numa espiral de desconto que é muito relevante. Assim, mesmo que você fosse alguém do mercado financeiro altamente entusiasmado com o conjunto do projeto do governo, e com a leitura do Haddad, tudo, visto o Lula falou, nossa, é isso daí, tem um PAC de 1 trilhão, estão fazendo concessão de rodovia, mais do que o dobro do governo anterior. Mesmo você numa situação que nessa, você não tem outra opção a não ser se ficar retraído. Agora, a questão é o seguinte, a beleza do mercado financeiro, né, dá para colocar desse jeito, né, é que o nosso trabalho, o trabalho de pessoas mais sóbrias a respeito disso, o nosso trabalho não é estar certo, o nosso trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que se começa a cair demais, por exemplo, o real despencou, começa a cair demais, começa a ficar estranho não ficar comprado, porque você não começa a ter outros ativos que tenham uma possibilidade de ganho maior. Entende o meu ponto? Assim, existe essa dinâmica que tem a ver com as preferências pessoais, ok, tudo bem. Mas o que também tem interessante, né, é essa dimensão no preço do ativo. Porque olha só que curioso, o mercado financeiro, se você pega a indústria de fundos, insisto nesse ponto, o Brasil cresceu em 23 e 24, o mercado ganhou dinheiro? Não, perdeu. Então isso daí percebe que está pegando um grupo de pessoas que já não gostam de você, por assim dizer, e ainda estão perdendo dinheiro. Gente, é a receita para... Agora, o presidente, na minha opinião, na fala dele, foi, além dele ter colocado a questão de que plantou, logo não vai dar o resultado agora, mas mais para frente vai surgir, ou seja, ele está comprando tempo para ele também tem uma coisa, ele falou um negócio aí que eu acho muito importante, que daqui a pouco vai fazer preço isso. Ele está falando, eu quero ter paciência. Tem que ter paciência. Vai mexer na aquisição fiscal? Olha, se tiver que cortar mais, corta. Vamos mexer e falar na frente. Por que eu estou falando isso? Porque a pior coisa que pode acontecer para qualquer país,
qualquer país, a gente ficar esperando o ministro da Fazenda e presidente da República falar toda semana de alguma medida nova ou extraordinária. Isso daí é para destruir de vez a credibilidade. Ele não fez isso. Ele foi uma fala até bastante sóbria. Agora, isso daí é suficiente para diminuir o desconto dos ativos? Não. Pelo contrário, dado a alavancagem do Brasil, eu mesmo estou falando que a gente pode entrar numa recessão. O PIB do primeiro e do segundo trimestre desse ano pode ser negativo. Em alguma medida, porque os PIBs anteriores foram altos em termos relativos, né? Então, isso tudo para construir uma leitura que pode melhorar, mas antes de melhorar, vai piorar, sem dúvida nenhuma. André, você menciona a hipótese de termos uma recessão neste ano, né? O Lula, na entrevista, ele se queixa dos oráculos que prevêem desastres. Ele fala, tivemos crescimentos aí nos 2 primeiros anos. De fato, se você for somar, o Haddad obteve, nos 2 primeiros anos do governo, alguma coisa em torno de 7% de crescimento, né? Uhum. E você acha que, de novo, o Lula, no final do ano, vai acusar gente como você, outros operadores de mercado, de serem catastrofistas, de nós vamos ter um crescimento, embora você esteja agora prevendo recessão, ou essa recessão, de fato, já está contratada? Oxalá eu esteja errado, Josias. Eu espero muito que eu esteja errado nessa. Mas agora a questão é a seguinte, nos 2 primeiros anos do governo Lula, eu estava projetando que ia ter crescimento econômico. O mercado estava projetando que não ia ter. Agora o mercado está achando que ainda vai crescer 2. Eu acho que vai ser menos. E aí tem uma questão técnica para colocar. O modelo dos economistas não está bem calibrado desde o início desse governo, a respeito de algumas variáveis. Entre elas, por exemplo, a alavancagem ou mesmo a dinâmica de consumo das famílias. Por que eu estou colocando isso? Porque da mesma forma que o mercado errou para baixo o PIB de 2023 e 2024, me parece que os modelos vão incorrer no risco do sentido contrário, vão errar para cima uma coisa que pode ser pior. Insisto, o nível de alavancagem de famílias e empresas no Brasil não está pequeno. Se você vê os gráficos, é assustador. Quer ver um exemplo muito claro disso? Ontem... Só para esclarecer a nossa audiência, quando você fala alavancagem, é que as famílias estão super endividadas, é isso, né? Exatamente. É disso que se trata. Dívida. Todo mundo sabe que esse daí está pegando na vida de cada um. Quer ver uma coisa aí, muito clara? Ontem teve a decisão da taxa de juros da Selic. A CNI veio correndo falar que não estava errado, subir a taxa de juros, etc. e tal. Agora vamos pensar da ótica do empresário que está acontecendo. Em 2023, 2024, o PIB cresceu. Bem, vou investir. Aí tomaram dinheiro ao longo de 24, no começo de 24, imaginando que a Selic ia cair. A Selic caiu um pouco, de fato caiu. Só que agora a gente está numa situação onde o conjunto dos juros subiu fortemente, ou seja, a dívida deles estão subindo, somado a uma atividade econômica que pode ser mais morosa, justamente porque esse é o efeito desejado da taxa de juros em alta. Percebe que a conta deu errado? O balanço pode deteriorar por dentro, e eu posso falar isso como alguém que trabalhou, foi economista-chefe, sócio de corretora, a vida inteira trabalhei nessa trincheira. Os modelos dos economistas não estão calibrados para isso. A queda vai ser maior. E o governo, o Lula, está fazendo o que se espera de um presidente. Calma, veja bem, não é assim, estamos plantando. Faz parte. Não dá para esperar outra coisa de um presidente da República. Pode ser o Lula, o Bolsonaro, o Donald Trump, não importa. Ele vai falar nesse sentido. Está certo ele falar desse jeito. Agora, cabe a gente, do outro lado da linha, para ser do outro lado do balcão, para colocar desse jeito, avaliar se faz sentido ou não. Agora, o que eu acho é que os modelos dos economistas, da mesma forma que erraram para baixo, estão errando para cima. E insisto, a gente vai levar a Selic a 14,25. O mercado está falando em 15. Está projetando alta persistente, né, ou ficar elevado, no horizonte grande de tempo. Isso vai resolver a inflação de curto prazo? Resposta, não. A única forma de resolver a inflação de curto prazo, que é uma das coisas que foi colocado dentro do comunicado do Copom ontem, é resolver a inflação de serviços. Como você resolve a inflação de serviços? Desemprego. Só que se tem desemprego com grau de endividamento elevado das famílias, não precisa nem ser economista para entender isso que eu estou falando. Vai dar problema. Agora, isso daí é para sempre? Resposta, não. À medida que o juro continuar subindo, insisto, quero ver moeda no mundo dar mais dinheiro que o real está dando nesse período, né? Então isso daí pode ajustar em parte. Mas, de novo, antes de melhorar, vai piorar. Esse é o meu sentimento. O intervalo, para quem está conosco na TV, é a despedida do André Perfeito.
O André, é interessante te ouvir logo após a fala do Lula, né? Ele está otimista em relação ao que vem aí do Banco Central, bem diferente de você, né? Você não está nesse otimismo aí do presidente Lula, não, né? De que o Galípolo vai dar um outro rumo, né? Não, o Galípolo, o Lula conhece o Galípolo. Francamente, a essa altura do campeonato, todo mundo conhece o Galípolo. Toda a Faria Lima conhece o Galípolo, todo mundo industrial conhece o Galípolo. O Galípolo não vai inventar moda. Ele vai fazer o que tem que ser feito dentro do... Ele vai jogar com o manual embaixo do braço. E ele está certo em fazer isso. Agora, isso não quer dizer que o mercado está pedindo, que é justamente parte do manual, por assim dizer, né? E são das expectativas, não é? O que o mercado está pedindo, exigindo de juros, vai construir, na minha opinião, uma recessão. Por que uma recessão? Insisto, o nível de endividamento de famílias e empresas está muito elevado. Isso daí não é brincadeira o que está fazendo aqui agora. A gente está brincando com um secador de cabelo numa banheira. Né? É isso. A imagem um pouco forte, mas um pouco essa. Agora, o papel do presidente da República é apontar que está fazendo investimento no PAC, que fez um monte de concessão de rodovia. Enfim, tudo isso daí faz parte do jogo. Agora, essa crise vai se estancar quando? Né? Eu acho que ele tem uma crise política que é muito mais sério. Parte da fala do presidente Lula foi contrapondo, que eu achei mais relevante, pelo menos me chamou muita atenção, a fala do Haddad, por exemplo. Nitidamente, a gente vive hoje em dia no Brasil uma disfuncionalidade que é política, mas na verdade é econômica, porque se traduz no orçamento. O que eu quero dizer com isso? O governo anterior teve que terceirizar o orçamento para o resto do Congresso, né? Isso daí gerou uma situação de descontrole. O Lula poderia resolver esse problema numa canetada, mas hoje em dia não pode. Não porque... tem mais jeito. Não tem mais jeito. Perfeito. Muito, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia a você e até.